Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós iniciamos uma nova fase na história da Igreja Presbiteriana de Pitangueiras. Como é de conhecimento dos irmãos, nós temos o hábito de expor livros inteiros da Palavra de Deus aqui. E penso que essa é a melhor forma de que a Escritura sempre paute o púlpito e não a opinião do pregador, não os desejos que o pregador pregue aquilo que ele acha que ele deve pregar, mas sempre é a Palavra de Deus que nos direciona. Por isso eu quero convidar vocês nessa noite para nós darmos andamento, porque o início da exposição começou quarta-feira, com a introdução da carta de Tiago, a epístola de Tiago. Eu vou precisar me policiar, porque eu passei praticamente 3 anos falando, Paulo disse, segundo Paulo, Tiago. Preciso guardar isso aqui. Eu já ia dizer, abra a carta de Tiago segundo Paulo. Não tem cabimento. Abra a tua Bíblia na epístola de Tiago, eu vou ler o capítulo 1 dos versos de 1 a 4. Alguns pontos introdutórios já a gente viu na quarta-feira. Aconselho os irmãos que não viram, que acesse lá no YouTube da igreja, tem a introdução à epístola de Tiago. Lá nós fizemos uma panorâmica geral do conteúdo de Tiago, para você acompanhar tudo aquilo que for exposto dessa epístola que é muito rica. Estamos juntos? É importante que você mantenha a tua Bíblia aberta e sempre vá consultando ela ao longo da exposição. Tiago, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar mais um instante, até aqui a leitura da palavra de Deus. Pai Santo, eu me vejo tão inadequado diante de uma palavra tão preciosa. É por isso que eu recorro a Ti, para que através do Teu Santo Espírito, o Senhor me ajude na exposição do texto. O Senhor ajude meus irmãos e irmãs aqui a terem seu coração completamente voltado para esse momento. Nós já Te adoramos com canções e orações e agora queremos Te adorar com a exposição da Tua palavra. Que haja fidelidade no púlpito, que haja clareza, ó Deus, para a exposição da palavra do Senhor e que nossos corações, ó Deus, que cada um de nós aqui esteja completamente voltado para ela, atento, ó Deus, a tudo aquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito me ajude e que Teu Santo Espírito ajude cada um dos meus irmãos também, aplicando a Tua palavra aos nossos corações. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, esse Tiago que escreve aqui, é praticamente unânime o entendimento de que esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, o segundo filho que José e Maria tiveram após o nascimento de Jesus. Esse mesmo Tiago aqui que um dia, da sua história, rejeitou o Cristo como Messias, porque a própria Bíblia vai dizer que nem mesmo seus irmãos criam nele, mas que recebeu a visitação de Cristo depois que Cristo ressuscitou e que se tornou um dos maiores líderes da igreja em Jerusalém. Quando nós vimos a carta de Paulo aos Gálatas, nós vimos que Paulo disse que Tiago era uma das colunas da igreja. Ele era um dos maiores líderes da igreja. Esse é o autor, o irmão de Jesus Cristo, do nosso Senhor. E os destinatários, os leitores originais dessa carta aqui, provavelmente eram judeus cristãos que foram dispersos, por isso que no verso 1 ele diz, há 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações, era uma forma comum de se referir aos primeiros cristãos
do primeiro século, que por conta de diversas perseguições precisaram sair da Judéia, sair da sua terra, por conta de perseguições religiosas, o que era muito comum entre os cristãos naqueles dias também, em especial. O judeu era perseguido pelo fato de ser encarado como um traidor do judaísmo. Se fosse gentil, era perseguido pelo fato de ser encarado como um traidor do Império Romano, ou da adoração exclusiva ou prioritária do imperador romano. Então isso fazia com que eles também fossem perseguidos. O público dessa carta, então, como você vai ver ao longo da exposição dela, é um público que sofre provações. Um público que passa por grandes dificuldades, por grandes adversidades. Perseguição por conta da fé, perseguição por conta da sua pobreza, que também era muito comum entre os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos eram formados, a primeira igreja era formada por crentes, por pessoas que em geral eram os excluídos da sociedade, excluídos do judaísmo, excluídos do paganismo. Eles viviam à margem pelo fato de serem fiéis ao Senhor Jesus. Perdiam suas propriedades, perdiam posições na sociedade, e isso fazia com que eles experimentassem provações duras, de pobrezas mesmo, além da perseguição religiosa. Isso aqui, essa carta, ela é boa para a gente desconstruir um estrago que uma teologia da prosperidade causou durante muitos anos na igreja ocidental, na igreja brasileira em especial. Uma teologia que diz para mim e para você que se você está passando por provação, você precisa fazer campanha, você precisa rever a tua fé porque alguma coisa está errada. Sofrimento é sinal de ausência de Deus. Sofrimento significa que você não está com a sua vida de acordo, você precisa participar de alguma campanha na igreja, quebrar os grilhões, quebrar a maldição, fazer quebra de maldição, porque alguma coisa está errada com a tua fé. Então, dentro de uma história, uma igreja que foi moldada por essa teologia do inferno, a gente ler a carta de Tiago, estudar de forma minuciosa como nós vamos fazer, é um presente de Deus. É um presente de Deus para que a gente tenha o nosso coração realinhado com a palavra do Senhor. Por quê? Essa teologia falsa aí, essa teologia da prosperidade nos últimos anos criou uma geração inteira de crentes oportunistas que se servem de Deus ao invés de servirem a Deus, egoístas, fracos, mimados, pois não foram preparados para enfrentar a dor e o sofrimento. É por isso que a igreja no Brasil, ela anseia por governantes que a protejam, que o poder público a proteja, porque ela não está habilitada para sofrer perseguição, de forma alguma. É por isso que a carta de Tiago, vai nos ajudar a meditar nessas verdades. Então, o tema que eu tenho para a exposição dessa noite, quem gosta de anotar, veja: as provações na vida do cristão devem ser encaradas como motivo de alegria. É Tiago que vai dizer isso, eu só vou explicar para vocês. As provações na vida do cristão devem ser encaradas como motivos de alegria, de contentamento. E eu tenho só 2 pontos com esse sermão essa noite. O primeiro ponto, ver com vocês o contentamento no meio das provações, o verso 2. E o segundo ponto, ver quais são os frutos das provações. Por que Tiago diz que nós precisamos encarar as provações como oportunidades de contentamento? No ponto 2 aqui. Então, vamos lá. Primeiro ponto, os contentamentos, ou o contentamento, a alegria nas provações. Olha o verso 2 mais uma vez. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Depois, então, dele fazer uma breve saudação, ele já vai entrar aqui no conteúdo da sua carta, ele vai escrever sobre como que os cristãos deveriam reagir às provações, às tribulações. O conteúdo, irmãos, o contexto, o pano de fundo é muito comum naqueles dias. Cristãos que não têm o privilégio que nós temos hoje de cultuar a Deus de forma tão livre, de forma tão disponível assim. Ali não, ali o cenário é de caos mesmo, é de dificuldade para professar a fé cristã. E esse é o motivo então que leva Tiago a escrever a carta.
encorajar, fortalecer a fé de cristãos que estão sofrendo, que estão passando por provações. Tiago vai nos mostrar que as provações da vida não são incompatíveis com a fé. As provações não são incompatíveis com a fé cristã, como nós aprendemos nos últimos anos. Provação faz parte da realidade da queda. Provações, dificuldades, dores e sofrimentos fazem parte da vida debaixo do sol, que é breve e momentânea. O Tiago aqui não está de forma alguma se distanciando ou se mostrando insensível com as perseguições ou as provações que aquelas pessoas estão enfrentando. Pelo contrário, ele se dirige a eles como membros da mesma família de Deus. Ele inicia o verso 2 dizendo, meus irmãos. Essa é a expressão preferida de Tiago. Você vai ver ao longo da epístola que ele repete essa forma de se dirigir à igreja algumas vezes. Meus irmãos. Então ele não está aqui se mostrando insensível com a dor daqueles que estão sofrendo. Não, pelo contrário, ele escreve para mostrar, nós estamos juntos nessa caminhada debaixo do sol. Meus irmãos. Apesar de ser um tratamento comum entre os judeus da época, a prioridade aqui é que ele considera aquela igreja como membros da mesma família, estão debaixo da mesma paternidade do nosso Senhor, do nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, por causa de Cristo, né? A carta, então, ela vai ter um tom bastante pessoal, nós vamos ver isso. Tiago aqui se coloca ao lado daqueles irmãos, como que mostrando, é assim que se pratica a fé que você diz que tem. Ao longo da carta, Tiago vai criticar a fé falsa. Aqui é muito comum ser motivo de controvérsia no meio cristão e alguns colocarem Tiago contra Paulo. Paulo vai dizer o seguinte, olha, a salvação é somente pela fé, somente pela graça, sem a ajuda das obras. Aqui Tiago, em certo momento, ele vai dizer o seguinte, me apresenta a fé que você diz que tem, que eu te apresento as minhas obras. Você acha que por acaso essa fé vai te salvar? Mas a fé que Tiago vai criticar aqui é a fé falsa. Uma fé que não vem acompanhada com as evidências de que o indivíduo é, de fato, um cristão, um homem nascido de novo. É essa fé que ele vai criticar aqui. E ao escrever a carta, ao se colocar do lado daqueles irmãos, ao se importar com eles, com o objetivo de exortá-los a continuarem firmes na fé, Tiago se mostra como um exemplo prático daquilo que ele pede. Ele vai pedir, olha, que a fé de vocês seja demonstrada por meio do cuidado mútuo. E ele está fazendo isso. Ele está se mostrando como um exemplo daquilo que pede. Temos muito a aprender com Tiago. Observe a seguinte frase do verso 2. Tende por motivo de alegria, ou tende por motivo de toda a alegria, e passares por várias provações. Essa toda alegria que Tiago se refere aqui, é uma expressão que diz respeito a uma alegria completa. É como se ele dissesse o seguinte, olha, que a alegria de vocês não seja falsa, que não seja misturada com rancor, com murmuração, com amargura. Não, mas que a alegria de vocês seja plena. Essa toda alegria aqui apresenta uma possibilidade de uma alegria completa, mesmo quando as circunstâncias não estão propícias para a gente declarar contentamento aos nossos olhos. Ele está dizendo, olha, que a alegria de vocês não seja fingida. É óbvio que Tiago não está aqui nos impedindo de chorar quando a gente enfrentar a provação. Ele não está nos impedindo de nos entristecer. Não é isso. Ele nos mostra, o que ele está fazendo é nos mostrar que até mesmo aí, dentro dessas diversas provações que os cristãos enfrentam na vida, nós temos, e elas devem ser consideradas como oportunidade de contentamento no Senhor. É disso que ele vai falar aqui. Ele não está te proibindo de chorar quando doer. Ele não está te proibindo de se entristecer com as provações ou as dificuldades. Mas ele quer nos lembrar que o cristão, mesmo no meio da provação, encontra um motivo para louvar a Deus, para se alegrar no Senhor. É possível que Tiago tenha em mente aqui as palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele diz, eu vou ler para vocês, Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, Jesus diz assim, bem-aventurados, ou seja,
mais que felizes, felizes de verdade, sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Verso 12 de Mateus 5. Regozijai-vos e exultai. Veja, isso aqui é uma ordem. Jesus coloca as coisas como ordenança aqui. No meio da perseguição, no meio da provação, Jesus diz o seguinte: se exultem, se regozijem, tenham uma alegria transbordante. Por quê? Ele vai dizer, porque é grande o vosso galardão nos céus. A nossa dificuldade para nos alegrar no meio das provações é porque nós fomos contaminados com essa provação, com essa teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade nos faz amar tanto esse mundo que a gente não quer se desligar dele. Ela tira a nossa mente da eternidade. Por isso que Jesus diz o seguinte, olha, tenha por motivo de alegria, de regozijo, né? Regozijai-vos e exultais, porque é grande o vosso galardão no céu. Jesus nos coloca como uma ordem para o contentamento, partindo do entendimento de que o nosso coração não está apegado aqui, que o nosso coração está nele. É por isso que ele vai dizer, olha, bem-aventurados quando por minha causa vocês forem perseguidos ou sofrerem provações. Jesus é o motivo do nosso alicerce, ou do nosso enraizar, de estarmos de pé no meio das provações. Ele é a referência. Por isso que isso aqui é algo impossível para o incrédulo. O incrédulo não consegue provar desse contentamento no meio da provação, no meio da angústia. Porque o coração dele está simplesmente apegado a essa realidade material. Jesus coloca a possibilidade de regozijo e contentamento no meio da perseguição para aqueles que têm o seu coração apegado a Ele, sabendo que a vida aqui é breve, momentânea, curta, dura e incerta. Agora, a teologia da prosperidade destruiu a fé verdadeira. Destruiu o desejo quanto à eternidade. Te fez amar demais o presente século. Somente Cristo sendo esse alvo que, né, gera em nós contentamento, mesmo no meio da provação, a gente consegue estar de pé. A gente consegue cantar segundo o irmão Lázaro, né? Passando pela prova, dando glórias a Deus. Porque o alvo é a glória de Deus. Observe ainda no verso 2, tende por motivo de alegria, de grande alegria, o passardes por várias provações. As provações que Tiago está se referindo aqui, irmão, é aquilo que te pega de surpresa. O verbo passar aqui no original pode ser traduzido por cair. Algumas traduções trazem isso. Tenha por grande alegria cair em provação. É aquilo que te pega sem que você esperasse. É como cair numa emboscada, esse verbo é usado para isso. Cair numa armadilha. Você não esperava e simplesmente aquilo que causa dor e sofrimento te alcançou. É esse tipo de provação. Olha só, Tiago está nos dando aqui a ordem para que estejamos atentos com a nossa vida em cada experiência de dor e sofrimento. Quando ela nos alcançar, quando a gente menos esperar, Tiago está dizendo o seguinte, olha, use esse momento para a glória de Deus. E vamos ver quando que isso vai resultar em glórias a Deus. A palavra várias provações aqui é interessante, porque esse vários aqui vem do grego poikilos, que significa assim, multicolorido. Irmãos, olha, vamos entender o que Tiago está dizendo aqui. Ele está dizendo que essas provações, ela tem múltiplas cores. Essa é a palavra várias, é usado para isso. Olha, tenha motivo de alegria por enfrentar provações multicoloridas. Ele está nos mostrando que Deus é capaz de pegar essas múltiplas cores de provações e criar uma grande obra-prima. Um mosaico maravilhoso. Vá rapidamente em Romanos capítulo 8, verso 28. Esse eu quero que você leia. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Estamos juntos? Veja comigo o verso 28, eu vou ver até o verso 37, frisando algumas coisas aqui. Romanos capítulo 8, olha só o verso 28. Lembre o que eu acabei de afirmar aqui.
Tiago está dizendo que Deus usa provações multicoloridas para criar uma grande obra-prima na nossa vida. Que obra-prima é essa? Romanos 8:28, Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse cooperar aqui é trabalhar em conjunto. Todas as coisas trabalham em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora só, preste atenção. Existe o jeito errado e o jeito certo de interpretar isso aqui. O jeito errado é eu dizer para você, como um teólogo da prosperidade, dizendo o seguinte: está vendo? Deus trabalha, Deus usa todas as coisas para te fazer só o bem. Deus usa todas as coisas para te fazer viver na bonança, sem passar por dificuldade na terra. Deus trabalha em seu favor fazendo isso. Esse é o jeito errado. O jeito certo é terminar de ler. Vamos terminar de ler? Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o bem prometido. Paulo está dizendo: todas as coisas cooperam para o bem de vocês. Qual é o bem? O bem é sermos feitos à imagem de Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E Cristo foi um homem de dores, que padeceu, e Paulo diz: tenha ele como exemplo. O propósito de Deus é fazer com que todas as coisas trabalhem para te fazer semelhante a Jesus Cristo. Esse é o bem. Agora olha o verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Quando no verso 28 Paulo diz que todas as coisas cooperam, é aqui que ele queria chegar. Essas são todas as coisas. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Essas são as coisas. Percebe que ele não está garantindo uma vida de bonança e sem problema. Não, está dizendo, muito pelo contrário, que mesmo no meio de todas essas provações e problemas, Deus está usando para te fazer semelhante a Cristo. Verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A expressão em todas essas coisas é literalmente dentro delas. Dentro da tribulação, da angústia, da perseguição, dentro da dor e do sofrimento, somos mais que vencedores. Não porque nós somos fortes e capazes de resistir à provação, mas por causa daquele que nos amou. O Deus que possibilita um caminho de provação é o Deus que fortalece cada um dos seus filhos no meio da provação. Agora volta para a carta de Tiago. Deus usa provações de multicoloridas para te moldar ao caráter do Filho dele. E esse é o maior bem que ele poderia te dar de presente. Como se Tiago nos mostrasse que para cada cor de provação, Deus tem uma graça suficiente para nos sustentar. Para cada cor de dificuldade, de dor e sofrimento, Deus tem uma graça suficiente para nos sustentar. Esse mosaico aqui, essa obra de arte com diferentes provações que Paulo nos apresenta, também vai ser observado lá pelos leitores de Tiago. Tiago sabia exatamente que ao permitir uma grande variedade e grande quantidade de provações na vida de seu povo, o que Deus está fazendo aqui é purificá-los de toda impureza. A gente vai ver esse exemplo mais uma vez, mas é assim que o ouro é purificado. Você já deve ter visto o processo. O metal por si só, quando tirado, quando extraído, ele é cheio de impurezas e ele é purificado por meio do fogo. Essas provações aqui podem ser traduzidas por testes, sendo submetidos a testes para a purificação. É isso. Assim como o ouro é submetido ao fogo para se separar a impureza do material puro, do ouro, que é valioso, você e eu, pela graça de Deus, seremos submetidos a provações
para separar as impurezas daquilo que Deus tem como material puro. Quanto antes nós entendemos isso, vai ser melhor. Primeiro ponto, então, o contentamento no meio das provações. Por entender que Deus está conduzindo a realidade da nossa vida para cumprir com seus propósitos. E o meu segundo ponto, para a gente caminhar para o final, é mostrando nos versos 3 e 4, por que Tiago diz que nós precisamos considerar as provações como motivo de alegria. E com isso eu quero que nós pratiquemos o hábito de estar atentos com a nossa vida. Porque, infelizmente, geralmente a gente se atenta para um relacionamento com Deus na igreja. Ou quando nós estamos separando um tempo devocional para Deus ali em casa. Mas aí quando a gente sai do quarto de devocional e aí já vem a esposa, vem os filhos, né? E vem o patrão, e vem as dificuldades, geralmente a gente desassocia essa realidade da presença de Deus. Tiago nos lembra a olharmos para a realidade da presença de Deus em cada circunstância. No verso 3 ele nos mostra que a provação deve ser tida, encarada como motivo de alegria, porque primeiro, ela produz perseverança. Nós vamos ver isso no verso 3. E segundo, ela produz maturidade cristã. A gente vai ver isso no verso 4. Olha o verso 3 então. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A palavra perseverança aqui significa estabilidade, constância, tolerância. É muito comum a gente ver isso no Novo Testamento. Os apóstolos exortando para que a igreja permaneça firme no Senhor. E aqui Tiago está dizendo, olha, o meio que Deus usa para te manter firme nele é provação. Essa palavra ela é usada no Novo Testamento para caracterizar aquelas pessoas que não se desviam do propósito e da lealdade a Deus, mesmo quando experimenta de dor e sofrimento. Mesmo quando experimenta da dor. E Tiago está dizendo, isso vem de Deus. Essas pessoas não deixam de ser leais a Deus. São as que têm perseverança. O reverendo Augusto Nicodemos, no seu comentário de Tiago, ele vai dizer o seguinte acerca da palavra perseverança. Perseverança é uma antiga palavra grega que significa literalmente permanecer debaixo de alguma coisa. Talvez uma boa metáfora seja a de alguém que pacientemente permanece debaixo de um fardo, que está disposto a carregar até o fim, por mais sofrimento, dor e fadiga que isso lhe custe. Isso é perseverança. O crente que é testado, então, ele passa por essa prova, por esse teste, e Deus usa isso para depurá-lo. Ele permanece debaixo dessa dificuldade, ou desse fardo, ou dessa provação, mesmo que isso cause dor, porque o seu alvo é muito mais do que os prazeres momentâneos que essa vida pode nos proporcionar. E isso aqui, meus irmãos, olha só, Tiago vai criticar a fé falsa nesse livro. E a crítica que Tiago faz é porque uma fé falsa não é capaz de te manter na presença de Deus. Essa é o grande problema que eu vejo nas teologias de prosperidade e do coach que é mais presente na nossa geração hoje. Ela não te prepara para o momento da dor. Ela faz você e eu pensarmos que vida com Deus é uma vida de parque de diversões. Quando, na verdade, a Bíblia e todos os exemplos da história nos mostram que vida cristã é inevitável experimentar de provações. Porque é mais comparado a um quartel-general de soldados que guerreiam do que um parque de diversões onde homens e mulheres estão usufruindo livremente da sua vida. Essa vida é curta, dura e incerta. E quanto antes nós pensarmos e entendermos esse significado, antes nós vamos valorizar a Deus, inclusive pelas provações que Ele nos permite ter. A paciência do cristão não é uma simples capacidade de suportar adversidades, mas é uma capacidade de transformar adversidades em honras e glórias para o Senhor. Irmãos, os pagãos daqueles dias, eles ficavam admirados e muitos se convertiam por causa disso.
Eles não conseguiam entender como que era possível os primeiros cristãos irem para a pena capital, irem para a forca, para a decapitação, para serem queimados vivos, para serem crucificados, irem para suas mortes, para seus martírios, cantando. Há um registro na história de que aqueles que eram queimados vivos, muitos iam cantando, dizendo: louvado seja Deus, porque vi a sua glória. Sendo crucificados e cantando, louvando a Deus por terem tido o privilégio de morrerem pelo seu Senhor. Os pagãos, vendo isso, chegavam à seguinte conclusão: só há uma possibilidade. O Deus em quem eles creem tem que existir de verdade, para gerar esse contentamento nesses homens. O efeito da provação, quando ela é corretamente suportada, faz com que recebamos mais fortaleza para encararmos provações maiores. Se acostume com esse termo, porque nós vamos ver bastante isso em Tiago. E por fim, além de perseverança, perseverança não é o estágio, não é o fim último de Deus com as provações. É só um estágio intermediário, é um fim intermediário. O verso 4 vai dizer que Deus nos leva à maturidade por meio das provações. Olha o verso 4 aí. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Essas três palavras, perfeitos, íntegros e deficientes, são três palavras que apontam para a mesma ideia. Vou tentar resumir para você aqui. Essa perseverança, ela não é o fim do processo, é o meio. O processo continua aqui até a perfeição, até a maturação do crente. E João Calvino, comentando isso, ele vai dizer assim: prefiro traduzir perfeitos e íntegros como sendo constantes. Pois há muitos, que olha só, presta atenção nisso, vê se você conhece alguém assim. Há muitos que, a princípio, demonstram grandeza heróica e logo depois se tornam exaustos e desfalecem. Ele, pois, convida os que desejam ser perfeitos e íntegros a perseverarem até o fim. Quantas pessoas você viu, você conheceu, que caiu no conto da carochinha, da propaganda enganosa da teologia da prosperidade? Venha para Jesus e seus problemas acabaram. Propaganda tabajara. Se depararam com a realidade da vida cristã, que também está envolvida em provações, e atribuíram a mentira que eles ouviram de muitos púlpitos ao próprio Deus, dizendo: fui enganado. Disseram que os meus problemas seriam extinguidos se eu conhecesse Jesus, se eu buscasse Jesus. Está dando tudo errado, esse Deus eu não quero. Somente a verdade evangélica, que envolve algumas má notícias para que nós nos contentemos plenamente na boa notícia da suficiência de Cristo, somente o Evangelho transforma homens fracos e egoístas em cristãos capazes de irem até as últimas consequências, até o fim, sem negar o Senhor no meio da dor. É só o Evangelho. A palavra perfeito que aparece no verso 4 diz respeito, significa que aqueles que não faltam nada para estar completo. É óbvio que nós não vamos alcançar essa perfeição aqui na terra. É óbvio, isso é muito claro dentro das Escrituras e da nossa própria natureza humana caída. Mas é esse o alvo que Deus tem para cada um de nós. Enquanto estivermos aqui, Ele vai trabalhar porque o seu objetivo, o bem que Ele nos promete, que Ele nos dá, que Ele nos concede, é nos fazer semelhantes ao seu Filho amado, Jesus. A palavra que é traduzida por perfeitos aqui também pode significar aquilo que é adequado para um propósito. Deus permite provações para que você seja adequado ao propósito pelo qual Ele te mantém vivo na terra. Isso é o perfeito. E pela maneira que a gente enfrenta essas provações, a gente se revela como pessoas que estão sendo capacitadas ou desqualificadas para cumprir o propósito de Deus. Vou repetir. A maneira como nós respondemos às provações da vida nos qualificam ou desqualificam para o propósito que Deus tem para nossas vidas na terra. Eu vou te contar qual é o propósito de Deus. Aguenta aí. A outra palavra que aparece aqui é íntegros. Também aponta para a mesma ideia. É aquele que é o íntegro, é aquele que é completo em todas as suas partes.
Por exemplo, quando um animal ia ser oferecido em sacrifício a Deus, eles pegavam aquele que era íntegro, aquele que está capacitado, ou aquele que está adequado para o sacrifício a Deus. E o sacerdote também, somente aquele que era íntegro, ou seja, adequado para o serviço a Deus. Tiago está nos mostrando que as provações vão te gerar perseverança, e a perseverança vai gerar em você perfeição, completude, até o dia da sua vida. E Deus é comprometido com isso, de te fazer perfeito, inclusive usando provação. E não apenas provação, não apenas perfeito, mas íntegro, ou seja, adequado para ser oferecido em sacrifício a Ele. Deus se compromete em te fazer adequado para Ele, mesmo se para isso tiver que usar dor e sofrimento. E por fim, em nada deficientes. É a última palavra aí que é traduzida por essa expressão, em nada deficientes. Ou seja, dia após dia, provação após provação, mais e mais o Senhor vai nos fazendo parecer a estatura do varão perfeito que é Cristo. Existem dois meios que Deus usa para nos levar à estatura de Cristo. O primeiro é o conhecimento da Escritura. Em Efésios capítulo 4, verso 11, Paulo nos mostra isso. Os líderes, os mestres, os pastores na palavra são para capacitar o povo dele, para que eles sejam a estatura do varão perfeito que é Cristo. Então, por meio do conhecimento, Deus te leva à maturidade cristã. Mas Tiago também nos lembra que a aprovação é um outro meio. Que Deus te leva à maturidade cristã. Concluo. Tiago nos exorta aqui a nos alegrarmos nas provações. Que Deus nos ajude a nos alegrarmos na dificuldade. Não pelas provações em si, mas porque nós entendemos que elas estão sob o governo de Deus, cumprindo o propósito de Deus em nos fazer semelhantes à estatura de Cristo. Eu quero dar alguns pontos práticos para você aplicar essa mensagem na tua vida. E o primeiro, uma primeira forma de você aplicar isso é considerar atentamente as dificuldades que você vai enfrentar. Nós devemos considerar atentamente as dificuldades da vida. Por quê? Esteja atento às provações para você entender as emoções que elas geram. Para buscar subordinar essas emoções à vontade de Deus. Entendeu? Então, olha só. Primeira aplicação. Estejam atentos às provações que virão. Eu te garanto, elas virão. Não precisa ser profeta nem filho de profeta para dizer isso. Basta ler a Bíblia. No mundo tereis aflições. Esteja atento a cada provação que você enfrentar, para discernir, para entender as emoções que vão gerar ou que vão ser geradas por essas provações, para que você e eu busquemos subordinar essas emoções à vontade de Deus e não à nossa. Toda provação gera emoção. Medo, angústia, insegurança. Todas as provações vão gerar emoções. E existem duas formas de você e eu enfrentarmos essas provações. Submeter as emoções geradas à nossa própria vontade, aí o resultado é desgraça e pecado. Ou submeter as emoções à vontade de Deus. Se você submeter as emoções à sua própria vontade, você vai blasfemar, murmurar e duvidar do cuidado de Deus. Se você se submeter às suas emoções à vontade de Deus, o resultado é a alegria que Tiago prometeu aqui. Por exemplo, uma provação que é comum. A ausência de saúde física e financeira. Duas provações muito comuns que a gente enfrenta aqui. Se você não enfrentar, no final me procura, ora por mim. Né? Duas provações muito comuns. A ausência de saúde física e financeira. E essas provações, elas geram alguns sentimentos, como, por exemplo, medo e insegurança. Se você submeter esse medo, essa insegurança ou qualquer outra emoção à sua própria vontade, ou à sua própria capacidade de conduzir a sua vida, o resultado vai ser blasfêmia contra Deus, duvidar do cuidado de Deus. Porque você não dá conta. Nós não damos conta de passarmos pelas provações com as nossas forças.
Mas, se você subordinar essas emoções à vontade de Deus, você vai chegar em textos como Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, que Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz. Então olha só, toda e qualquer petição, toda e qualquer angústia, toda e qualquer provação, seja conhecida diante de Deus por meio de súplica, oração e gratidão. Paulo está dizendo, toda vez que você vier orar para apresentar as dificuldades, lembre-se também de tudo que Deus já fez. Lembre-se de ser grato por aquilo que Ele já deu. Lembre-se pelo que você tem. Não lembre-se apenas do que você não tem. Lembre-se dos cuidados que Deus já disponibilizou e não daqueles que você ainda precisa. Gratidão. E aí no verso 7 ele vai dizer, e aí sim, a paz de Deus que excede o entendimento humano guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Então olha só, se for a sua vontade, cuidando das suas emoções na tribulação, o resultado vai ser blasfêmia e dúvida quanto a Deus. Se as suas emoções forem subordinadas à vontade de Deus, como essa da Escritura, como aquela que diz que Deus é confiável, como aquela que diz que Deus é todo-poderoso e Ele é o autor da sua história e não apenas o assistente dela, o resultado são essas emoções de medo e insegurança sendo transformadas em alegria e contentamento. Porque você vai dizer, eu não sei por onde, eu não sei o caminho, não sei quando nem como, mas Deus está cuidando da minha vida. Cresceu em maturidade cristã. Então a primeira aplicação é essa, toma cuidado, esteja atento às provações que virão. A segunda aplicação é que todo sofrimento deve nos lembrar do nosso Redentor. Eu disse isso na semana passada, mas cabe aqui mais uma vez. Toda provação que causa dor e sofrimento deve te fazer lembrar de um sofrimento muito maior, o de Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 13, verso 8, a Bíblia nos mostra de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Sabe o que significa isso? A sua salvação, a minha salvação, foi estabelecida pelo Senhor, mesmo antes da criação do mundo, para ser viabilizada por meio da dor e sofrimento do Senhor Jesus. É como se a Bíblia nos dissesse o seguinte, olha, para cada experiência de dor e sofrimento, olhe para a dor que Ele sofreu, porque essa você não vai sofrer. Jesus viveu a vida que você não pode viver e sofreu a morte que você não pode sofrer. Então, cada experiência de dor deve te fazer lembrar da cruz e entender, uma dor muito maior me salvou. E Deus é glorificado nisso. Já estou te dando a dica de qual é o propósito de Deus. Propósito último, na provação do seu povo. Próxima aplicação é que nós devemos, no meio da provação, e essa é a última aplicação que eu faço, irmãos, me aguenta aí. Nós devemos considerar, no meio das provações, o prazer em Deus acima de todas as coisas. E esse é o fim supremo de Deus para as provações na minha e na sua vida. O fim último de tudo que Deus faz. O alvo último, o alvo supremo de tudo que Deus faz é receber glórias. É ser exaltado. É ser glorificado pelo seu povo. É promover o seu nome. É promover a sua própria glória. Então a terceira aplicação dessa mensagem é que você e eu devemos considerar cada experiência de provação para refletir que há um prazer maior em Deus, independente das provações. Deixa que eu leio, esteja atento, Isaías capítulo 46, no verso 5, o próprio Deus está dizendo o seguinte: a quem vocês vão me comparar? Para que eu lhe seja igual? Que coisas semelhantes confrontareis comigo? No verso 8 ele vai dizer, lembrai-vos disto e tende ânimo. Ou seja, saber que Deus é único e saber que Deus é soberano, Deus está comparando com os ídolos da Babilônia. O contexto aqui é o povo está em cativeiro, o povo está passando por provação. Deus está dizendo, olha, considere os ídolos dos babilônios. Há alguém com quem vocês possam me comparar? Há alguém que seja superior a mim?
a alguém que tem o poder que eu tenho, a alguém que seja soberano como eu sou. E Deus vai dizer, olha, pense nisso e tenha ânimo. E no verso 9 ele vai dizer, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ou seja, Deus está dizendo para o seu povo o seguinte, olha, lembre da história. Vocês passaram por inúmeras provações. Eu sou Deus. O que Deus está dizendo? Lembre-se de tudo que aconteceu. Eu sou Deus. Deus está atrelando a experiência do povo, que inclui inclusive provações, com o fato dele ser Deus. Eu estava dizendo aqui essa manhã na EBD, que pena que você perdeu. Deus sabe o dia em que teu coração parará de bater. Não porque Ele olhou para o futuro para saber disso, para aprender isso. Deus sabe o dia em que o seu coração e o meu vai parar de bater. Por causa do verso 9 e 10, quando ele diz assim, em especial o verso 10. Eu sou Deus que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Está acompanhando? Eu sou Deus que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Agora, perceba isso, não perca. Por que Deus anuncia o que vai acontecer? Por que Deus anuncia o que vai acontecer antes que as coisas aconteçam? Por que Deus sabe que o teu coração vai parar de bater e quando isso vai ocorrer? No final do verso 10 ele diz, porque o meu conselho aqui pode ser traduzido por vontade, porque o meu conselho permanecerá de pé, meu decreto permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Deus sabe, porque Ele realiza a sua vontade. O último dia de suspiro nosso nessa terra faz parte dos planos eternos de Deus, que cumpre toda a sua vontade. Cada experiência dolorida não foge ao governo de Deus, que cumpre todas as suas vontades. Por isso ele diz, considere isso, eu sou Deus. E por que Deus faz isso? Por que Deus governa a história? O verso 13 responde, faço chegar a minha justiça, e não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Ou seja, o cativeiro babilônico, a provação de Israel, a restauração que Deus promoveria, resultaria em louvores, honras e glórias a Deus. Por fim, o alvo último de Deus, o alvo principal, supremo de Deus, com tudo o que Ele realiza, é a própria glória. Todos os outros alvos são intermediários, são meios que Deus usa para promover a própria glória. Sabe aquela experiência de dor e sofrimento? Pois é, também resulta em glórias a Deus. Como que ela resulta em glórias a Deus? Quando você e eu passamos a considerar cada provação, cada dificuldade como oportunidade para reafirmar o nosso prazer apenas em Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Eu usei esse exemplo de manhã com o João aqui, vou dar o exemplo de novo para você entender. Imagina que o seu objetivo, você anseia muito, você nunca saiu de férias em um lugar paradisíaco, mas você quer muito isso. Você quer ter um tempo de férias em um lugar paradisíaco, muito bonito, longe de qualquer problema. Mas para você ir para esse lugar, que é o seu alvo último, você precisa de um carro. Senão você não tem como ir. Um exemplo. Mas para você ter um carro, você precisa de dinheiro. Para você ter dinheiro, para comprar um carro, você precisa de um trabalho. Para você conseguir desenvolver o seu trabalho, você precisa de saúde. Então você louva a Deus por ter saúde, mas não porque a saúde é um fim em si mesmo. Ela vai ser útil para você alcançar um fim intermediário, que é o trabalho. Mas o trabalho não é um fim em si mesmo. O trabalho é um meio para você alcançar dinheiro suficiente para comprar um carro.
Mas o carro não é um fim em si mesmo. O carro é só um meio, é um fim intermediário para você alcançar o tão almejado alvo, as férias. Pense Deus da seguinte forma: o alvo almejado e último de Deus é a sua própria glória. E como que Deus promove a própria glória na aprovação do seu povo? O alvo é a glória de Deus. Deus é glorificado quando nós temos prazer em Deus acima de todas as outras coisas. E nós passamos a ter prazer em Deus acima de todas as outras coisas quando nós temos maturidade cristã. E nós temos maturidade cristã depois que nós perseveramos muito na vida. E nós temos perseverança depois que nós passamos por provação. A provação é um meio que gera perseverança, que gera maturidade, que gera contentamento somente em Deus, que gera glória de Deus. A provação é um ótimo meio que Deus usa para quebrar os ídolos do meio do seu coração. Porque qualquer coisa nessa terra aqui que sirva para te contentar e para te deixar satisfeito é um ídolo. Porque somente Deus deve ser aquele que é o meu contentamento máximo. Se a nossa liberdade de culto for aquilo que nos contenta, isso, até a liberdade de culto é um ídolo. Se a nossa saúde for aquilo que nos satisfaz, se a nossa vida financeira, se o nosso casamento, se a nossa família for aquilo que nos contenta, tudo isso é ídolo. E Deus nos ama o bastante para tirar os ídolos da nossa vida. Por fim, as provações então devem ser usadas por nós para nós considerarmos o prazer em Deus acima de todas as coisas. Deus requer que nós o louvemos, que nós o adoremos, mesmo no meio de cada adversidade. Quero te convidar a baixar tua cabeça, fechar teus olhos. Eu vou orar. Vamos entoar mais um hino aqui. Pai Santo, tua palavra foi pregada. E agora nós fomos dependentes do teu Espírito durante a exposição, e agora nós somos dependentes do seu Espírito para a aplicação dessa palavra no nosso coração. Aplique, Senhor, com poder e graça, em nome de Jesus. Ajuda-nos a valorizarmos o Senhor acima de todas as outras coisas. Que o Senhor seja a nossa maior fonte de contentamento e prazer. Porque somente assim, no meio da dor, da provação, do sofrimento, nós continuaremos de pé, mesmo tristes, mesmo angustiados, mas certos de que o nosso Deus tem cuidado de nós. Que nós estejamos contentes em Ti, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for, tu me
corações. Ó, certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus.